Remo e Mirassol se enfrentam daqui a pouco às 19h30. Jogo de 6 pontos. Ídolo do clube do Remo, goleiro Marcelo Rangel, poderá estar de saída. Novo candidato a deputado estadual. Estão dando o Mirassol como grande favorito para a partida de hoje. Jogo de 6 pontos pode deixar o Remo fora da zona de rebaixamento, dependendo de apenas um empate entre Internacional e Flamengo. O clube do Remo vai para esse jogo com a responsabilidade de sair da zona de rebaixamento para, quem sabe, jamais entrar nesta zona maldita. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que a gente possa cada vez mais estar chegando longe aí na sua tela para vocês ficarem por dentro das notícias do Clube do Remo. Então, depois disso, convidar vocês também para assistir hoje o jogo do Remo na Asaf TV. A Asaf TV vai passar o jogo do Clube do Remo, né? Após vencer em casa, o Leão Azul encara mais um desafio fora. Mirassol e Remo, hoje, ao vivo na Asaf TV, 19h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos. O Maião, duelo de leões. E o Leão do Norte hoje vai ter que rugir mais alto para sair da zona de abaixamento. 16 99984 9414. Bom, pessoal, depois do like, hype o vídeo também, uma nova modalidade. É importante vocês hyparem o vídeo para a gente cada vez mais estar expandindo aí os nossos vídeos, tá bom? Galera, 19h30, jogo do Clube do Remo, jogão de bola e o Leão Azul Paraense vai para cima. O Clube do Remo hoje tem uma missão difícil, tá? Mas não impossível, muito longe de ser impossível. Durante a nossa programação, eu já passei aqui que esse Mirassol versão 2026 nem se compara à versão 2025, no qual o Mirassol este ano tem 4 vitórias em casa, 3 empates e 3 derrotas em 10 partidas. Ou seja, tem mais revés do que propriamente pontos conquistados. Não à toa, o Mirassol está atrás do Clube do Remo, mesmo que tenha um jogo a menos. Porém, o Leão Azul Paraense tem chances sim de trazer ou de deixar um empate lá na bagagem, já que joga com o Santos no sábado, e depois do jogo com o Santos voltar a Belém com esses 3 pontos, e quem sabe com uma vitória, no mínimo um empate contra o Santos na Vila Belmiro, já se tratando outro assunto, virar a chave Copa do Brasil. O Remo hoje tem a grande chance de sair da zona de rebaixamento. Lembrando que hoje tem Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Internacional que vem de mal a pior. Para mim é um dos fortes candidatos a cair de divisão, até mais do que o Remo. Muito, muito mais do que o Remo. Ainda acredito que o Remo vai se livrar do rebaixamento, não sendo clubista, mas sendo analista mesmo de futebol. E, se Deus quiser, isso vai acontecer ao final do ano, ou até antes do final do ano, o Remo já estará livre disso aí. Lógico, a diretoria precisa ajudar e contratar jogadores para essa possibilidade diminuir de rebaixamento. O Remo está completo para enfrentar o Mirassol. O Remo deve ir a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon retornando à zaga e o jogador Zé Ivaldo ou Matheus. Lembrando que o Zé Ivaldo não joga contra o Santos no sábado por questão, né, dele ter vindo de lá, então questão contratual. Na esquerda, Mike. O trio de meio campo será mantido. Zé Wellison, o Lionel Pico e o outro Zé lá na frente, Zé Ricardo. Lembrando que o Picanha ficará no banco e o Picanha não vai poder jogar, né? O Picanha não pode jogar contra o Santos no sábado, a gente tem que lembrar disso. Lá na frente, o trio de ataque com Pikachu, Aleph Manga e Jajá na ponta esquerda para infernizar, né, a zaga do Mirassol. O Mirassol tem alguns desfalques, né? Gueba, atacante, José Aldo também não jogará. E os goleiros do Mirassol, tanto o titular quanto o reserva, estarão fora. O Walter, que é o goleiro titular ex-Corinthians, né, está fora. E o goleiro reserva também, o goleiro Muralha, não poderá participar da partida. Sendo assim, um goleiro de 35 anos, terceiro goleiro que ainda não jogou essa temporada, vai estrear com a camisa do Mirassol. Grande oportunidade do Remo, né, tá chutando a gol para poder reverter isso aí
em lona, né? E a gente poder ganhar essa partida de hoje. Pessoal, tô esperançoso, viu? Tô esperançoso sim. Se o Remo entrar com força, de vontade, vigor, como foi contra o Vitória, o Remo traz ou deixa na bagagem lá pelo menos um ponto. O pessoal da GE, né, Globo Esporte, está dando aí favoritismo lastro para o Mirassol. Bom, o pessoal aí do GE TV, Globo Esporte, dando favoritismo para o Mirassol. Eu gosto disso, sabe? Eu adoro isso aí, isso é uma zica reversa. Inclusive está guardado. Se Deus quiser, com a vitória do Remo após a partida, eu irei postar lá no Instagram, @tnd.cr33 e o nosso também TikTok, né? Tudo nosso, nada deles. 8 votos para o Mirassol, um empate e ninguém votou na vitória do Remo. Eu tô rindo aqui porque eu adoro isso. Alex Escobar, André Alfredo, Felipe Diniz, Fred Bruno, Gato Mestre, Joana de Assis, Kelly Costa, né? E Tropa GETV votaram na vitória do Mirassol e apenas Thiago Medeiros votou no empate aí, o mais consciente de todos, né? Então, essa zica reversa vai funcionar hoje e o Clube do Remo, se Deus quiser, vai sair vitorioso da partida. Bom, depois das escalações de Remo, aí do Mirassol, desfalques, né? Eu sempre gosto de dizer aqui a minha opinião acerca da partida. Já falei lá no início, o Mirassol 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Quinto pior mandante do Campeonato Brasileiro da Série A. O Remo é o 14º melhor visitante, né? Não é um grande visitante assim, mas tem 2 vitórias, né? Tem ali 3 empates, 5 derrotas, né? Fora de casa. 6 derrotas fora de casa. Mas assim, galera, acerca de tudo isso aí, eu vejo um jogo, tá? O Remo entrando com foco. O Remo entrando para vencer a partida. Jogando daquele modo, no contra-ataque, time reativo, eu vejo um jogo com cara de empate. Isso é uma análise consciente, sem ser torcedor. Eu vejo um jogo com cara de empate. Cara de empate com gols. 1-1, 2-2. Tá? Se fosse para me apostar, essas bets da vida, 1-1, 2-2, jogo de ambos marcos, jogo com cara de empate. Não quer dizer que o Mirassol não possa ali no momento ou outro ganhar a partida, é a mesma coisa para o Remo. Mas colocaria ali em porcentagem 40% para um empate, 30% vitória do Remo e 30% Mirassol. Não vejo favoritismo para o Mirassol. Sendo muito sincero, galera, não vejo favoritismo para o Mirassol. Mirassol terá o desfalque do Negueba no ataque, no meio-campo e no gol, principalmente, que eu sempre falo, é uma posição, né, ingrata, que é de goleiro, ainda mais terceiro goleiro, sem ritmo de jogo, sem confiança. O Remo precisa chutar a gol hoje, nem que seja da intermediária, do meio-campo em falta, alguma coisa, né? Porque goleiro, meu amigo, é algo complicado. A gente viu isso em Remo e Bahia, no Mangueirão, né? E a gente acabou goleando o Bahia naquela ocasião, pelo Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno. A gente viu isso em Remo e Vitória, o goleiro do Vitória é tão bom goleiro, mas o Remo chutou, o goleiro aceitou. Goleiro é complicado, galera. Realmente o goleiro é complicado, tá? Falando em goleiro, a gente chega aqui para dar informação que Marcelo Rangel pode se aposentar ao final do ano. Marcelo Rangel, né, todo mundo falando que ele vai a uma convenção ali do MDB e deve vir candidato a deputado estadual. Eu tenho a minha opinião, vocês podem concordar, podem discordar e deixem nos comentários. Eu vou partir da premissa que o Remo tá aqui e o Rangel tá muito aqui. Ninguém é maior que o Remo. Ídolo? Sim. Respeito total da minha parte. Falo por mim, mas não pode atrapalhar o Remo. Falei há pouco, o Remo é muito maior que o Rangel, que você, que eu, que todo mundo. Vamos morrer e o Remo vai continuar. Se o Rangel vier mesmo ser candidato a deputado estadual, eu, presidente do Remo, ou afastaria do elenco. Ou Remo, ou candidato a alguma coisa política. O Vinícius, lá atrás, na Série C, que era um jogo por semana, um jogo a 15 dias, não conseguiu conciliar, e vocês viram como ele começou a falhar e frangar de maneira que não era de costume fazer. O Rangel vai acontecer a mesma coisa, e o pior, o Rangel vai ter que estar viajando 2 vezes já na semana, uma vez na semana, jogando, ainda mais o Remo passando na Copa do Brasil, vai piorar a situação.
ele vai acabar prejudicando o Remo. E outra, tem que se ter respeito aos goleiros do clube do Remo que estão lá. Igor Vinhas e o Ivan Quaresma, que inclusive são dois baitas de goleiro. Qualquer um dos dois pode substituir tranquilamente, sem titubear, eu falo isso, o ídolo e ótimo goleiro, ótima pessoa, Marcelo Rangel. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser antiprofissional, ótimo goleiro, ótima pessoa. É profissionalmente, ele não pode atrapalhar o Remo. Não dá para conciliar. Ele vai se filiar ali a um partido, vai ter uma reunião. Ele vai ter que sair às pressas do estado, ir para reunião, não vai dormir direito, é telefone tocando. Ele vai mudar a rotina dele. Essa rotina profissional, que deve se alimentar muito bem, deve chegar primeiro no bainão, sair por último, treinar muito, para conseguir o nível de excelência que o Rangel consegue, ele precisa disso. Treinar muito, ainda mais pela idade que ele tem. Então, se ele tiver que conciliar goleiro e candidato, que afastem ele. Muito obrigado pelos serviços prestados. Se quiser virar o terceiro goleiro, tá, deixa como terceiro goleiro, acho que nem no banco deveria ir. Coloca o Ivan para ser titular, o Igor Vinhas para ser reserva, ou vice-versa. Deixa o Marcelo Rangel de stand-by. Não dá para conciliar, galera. Política está em cima, já estamos em agosto, praticamente. Vai ter agosto, setembro, outubro, eleição, galera. Vai ter, como eu falei, vai ter reunião, vai ter convenção, ele vai ter que viajar, vai ter que buscar voto. Não é porque ele é um ótimo goleiro, é ídolo do Remo, ele não tem que ir atrás de voto. Isso vai atrapalhar toda a carreira dele, e atrapalhando a carreira dele, atrapalha o Remo. E como eu falei lá atrás, e fiz questão de pontuar, o Remo tem que estar de fora da área, é o terceiro goleiro do Mirassol, tá sem ritmo. Isso é um terceiro goleiro do Mirassol treinando todos os dias que não é candidato a nada. Imagine um que é candidato a alguma coisa, que é o que estão falando do Rangel. Então, que afastem ele, né? Que ele fique ali como terceiro goleiro, se não quiserem afastar por questão aí dele ser ídolo do Remo, etc. Mas não dá para ser titular e conciliar, galera. Ele vai começar a frangar, ele vai começar a errar, ele não vai treinar direito, a alimentação não é a mesma, não tem como o ser humano fazer isso, tá? É a mesma coisa eu aqui. E eu não sou jogador profissional, vou só dar um exemplo. Eu deixo de fazer os meus afazeres principais para gravar vídeo no meu horário do outro trabalho. Eu vou me enrolar todo. Tem que gravar vídeo no horário que não atrapalhe o outro. Então não tem como, tá? Ainda mais o jogador de futebol que trabalha com o corpo físico, né? Aqui são 10, 15 minutos, uma live eu passo 3 horas. A pessoa fazer live aqui com vocês 3 horas e tá olhando para cá, fazendo outro trabalho, tá olhando para baixo, escrevendo alguma coisa, estudando, não vou conseguir fazer live com vocês, tá? Então, é a minha opinião, não sei se vocês concordam, se discordarem, fique à vontade, deixe nos comentários aí embaixo. Eu sempre vou pensar no Remo em primeiro lugar. Galera, like, inscrição. Para mim, hoje o Remo vai fazer uma ótima partida. Espero não me arrepender do que eu estou falando e não me frustrar disso aí, mas eu vejo que o Remo vai para ganhar essa partida. E hoje somos todos do Urubu, né? Eu não gosto muito do Flamengo, mas vamos torcer para o Urubu para ajudar o Remo. Um empatezinho do Urubu, uma vitória do Leão, a gente sai da zona, papai. Se o Remo quiser pelo menos empatar e o Urubu ganhar do Inter, não tem problema também, a gente soma um ponto, o Inter não soma nada, tá? Vamos para cima, galera. Fique com Deus. Olha, quero todo mundo aqui comigo, 21h30, tá? É um pedido que eu faço a vocês. Vamos fazer aquela live mais longa do YouTube, 2h30, 3 horas. Remo ganhando ou empatando, a gente vai varar a madrugada, aí começar 9h30, 9h45 e até meia-noite e pouco, que o Remo vai, se Deus quiser, fazer por merecer hoje. E a gente tem muita coisa para discutir nessa live hoje. Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde, 21h30. Fui.